Muito bom dia. Antes de mais, um bom ano a todos e sejam muito bem-vindos ao webinar de hoje. Terminado o ano 2020 e ainda no rescaldo da incerteza provocada pela pandemia da Covid-19, foi publicado finalmente o Orçamento de Estado 2021. É neste sentido que temos hoje o António Valente e João Pinto para abordar os principais impactos no dia-a-dia das empresas, assim como os instrumentos de apoio. Começando por ti, João, aproveito para te perguntar, relativamente ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, podemos avaliar diversas alterações. Podes partilhar connosco, por favor? Sim, Joana, bom dia. Desde já, bom dia a todos que nos estão a ver e ouvir. Bom dia, Joana, bom dia, António. Fazendo aqui, começando por um enquadramento a nível do Estatuto dos Benefícios Fiscais, ou do impacto deste Orçamento de Estado no Estatuto dos Benefícios Fiscais, existiram algumas alterações, já vamos ver em maior detalhe. Se olharmos para o todo, vemos que portanto, o Governo encomendou um estudo em meados de 2019 sobre o ponto de situação dos benefícios fiscais existentes em Portugal, portanto, em sede de vários impostos, que têm impacto no IRS, no IRC, no IVA, entre outros impostos. Chegamos à conclusão que existem em Portugal 542 benefícios fiscais no ativo, portanto, ativos. E desde então ficou a promessa de que iria ser feita uma reestruturação neste sentido. Isto foi em meados de 2019, entretanto tivemos o Orçamento de Estado de 2020, tivemos o intercalado ano passado e temos agora o de 2021 e a verdade é que ainda não houve propriamente uma reestruturação profunda, ou seja, isto para contextualizar, aquelas alterações que vemos neste Orçamento de Estado são, digamos, residuais, sem um impacto profundo a nível dos benefícios fiscais, e aqui já estou, portanto, a mencionar benefícios fiscais que tanto estão no EBF como no Código Fiscal ao Investimento. Portanto, vemos inclusive, neste Orçamento de Estado, o Estado deixa cair 5 benefícios fiscais. São benefícios fiscais que, um deles, por exemplo, tinha 3 beneficiários, portanto, houve 3 pessoas que usufruíram, entidades coletivas ou singulares, que era o da dedução em sede de IRS e IRC dos gastos com sistemas de partilha de carros e bicicletas, portanto, teve 3 beneficiários. Portanto, há benefícios fiscais que não são efetivamente utilizados, não são úteis, estão desajustados. Temos benefícios fiscais, um dos outros benefícios fiscais que caiu, tinha mais de 20 anos e, portanto, estava no EBF, portanto, reforço e recordo que o EBF supostamente deve ser para benefícios fiscais que são transitórios, são temporários, e, portanto, não houve uma reestruturação profunda neste capítulo. Portanto, vamos então às principais alterações. Vemos desde logo que no regime fiscal do mecenato passaram a estar abrangidas por este regime, ou neste regime, os donativos concedidos às entidades hospitalares. Portanto, isto aconteceu, já tinha existido uma diretiva a meio do ano, a propósito do contexto que estamos a viver. Houve alterações também a nível do mecenato cultural, portanto, foi editado ou é editado ao regime fiscal do mecenato cultural beneficiários que desenvolvam, portanto, dentro deste espectro cultural, que desenvolvam atividade predominantemente de caráter cultural, no âmbito do teatro, da ópera, do bailado, música, cinema, dança, artes performativas, visuais, organização de festivais e outras manifestações artísticas e da produção cinematográfica, audiovisual e literária, ou seja, setores todos eles também altamente impactados pela situação que vivemos, para que estas entidades possam estar ou ser elegíveis neste âmbito. Portanto, existe uma declaração de enquadramento no regime do mecenato cultural e do interesse cultural das atividades ou das ações desenvolvidas das referidas entidades, que no fundo dependem de prévio reconhecimento pelas entidades do Governo, através do despacho pelos responsáveis das áreas das finanças e da cultura. Portanto, estas entidades devem estar previamente acreditadas pelos respectivos ministérios. Temos também uma alteração, portanto, a nível do mecenato cultural extraordinário para 2021, portanto, no período de tributação de 2021, os donativos do regime do mecenato cultural são majorados em 10 pontos percentuais ou 20, no caso de serem efetuados em territórios do interior,
desde que o montante anual seja de valores igual ou superior a 50 mil euros por entidade beneficiária, o donativo seja dirigido a ações ou projetos na área da conservação do património ou da programação museológica e as ações ou projetos referidos sejam previamente reconhecidos por despacho dos membros do governo responsáveis na área das finanças e da cultura. Portanto, aplicando-se aqui o mesmo conceito. Portanto, isto, alterações que têm, sobretudo, impacto a nível de mecenato. Outro incentivo, e aqui é uma novidade neste conceito, ou seja, portanto, temos aqui um despacho que dará origem a um incentivo à criação de postos de trabalho em territórios do interior. Ou seja, isto será semelhante àquilo que foi no passado o artigo 19 do EBF, que entretanto foi revogado, portanto, a criação da líquida de emprego, embora neste caso vai estar muito focada em territórios do interior, totalmente focada em territórios do interior, e, portanto, o que o orçamento nos traz portanto, é a possibilidade de estar prevista uma autorização legislativa, ou seja, isto ainda vai ser devidamente regulamentado, para ser criado um regime de benefícios fiscais no âmbito do Programa da Valorização do Interior, aplicável a sujeitos passivos de IRC, em função dos gastos resultantes da criação de postos de trabalho em territórios do interior. O sentido e a extensão deste regime de benefícios fiscais são os seguintes, nomeadamente a consagração da dedução à coleta de IRC correspondente a 20% dos gastos do período incorridos que excederem o valor da retribuição mínima nacional garantida, com a criação de postos de trabalho nos territórios do interior, tendo como limite máximo a coleta do período de tributação. E também prever que os territórios do interior relevantes para a aplicação deste benefício fiscal sejam definidos por portaria pelos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e da coesão territorial. Ou seja, será um benefício fiscal, ao que tudo indica, não é? Ainda teremos que aguardar pela regulamentação, muito similar ao antigo criação líquida de emprego, embora focado exclusivamente nos territórios do interior, que provavelmente irão coincidir com os territórios de baixa densidade. Portanto, isto vem no seguimento de uma política, de uma estratégia do governo para a valorização do interior. Muito bem, João Pinto, muito obrigado. Temos só, desculpa, Joana, eu estava aqui com alguma dificuldade na passagem de slides. Deixa-me só mencionar ainda um outro benefício fiscal que não é propriamente, portanto, é novidade agora, ele já existiu no passado, portanto, ele é temporário, será também, surgiu no âmbito da pandemia, portanto, será o incentivo fiscal temporário às ações de eficiência coletiva na promoção externa, ou seja, isto é similar aos projetos conjuntos no âmbito de Portugal 2020, que as empresas podem fazer, portanto, fazem planos conjuntos de internacionalização, neste caso é um benefício fiscal, naturalmente, é temporário, apenas se vai aplicar em 2021 e 2022, portanto, os gastos suportados nestes anos com a participação conjunta em processos de promoção externa dos sujeitos passivos residentes ou não residentes com estabelecimento estável em Portugal, que exerçam diretamente e a título principal uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial e que sejam qualificadas como micro, pequena ou médias empresas, são dedutíveis para efeitos de apuramento de lucro tributável 110% respectivo do valor. Ou seja, este é um benefício fiscal que vai permitir majorar em 10% os custos associados, portanto, e vamos ver de seguida, a feiras, a participações em certames internacionais, visitas a potenciais clientes, fazendo aqui a ressalva que deve, portanto, existir aqui uma ação conjunta e não de uma forma isolada, portanto, das empresas. Ou seja, podemos ver que são estabelecidas as condições de elegibilidade dos projetos e definidas as despesas relevantes, sendo admitidas despesas emergentes de participação em feiras e exposições no exterior, serviços de consultoria especializados prestados por consultores externos e promoção da internacionalização. Portanto, este benefício, e isto é importante dizê-lo, encontra-se sujeito às regras europeias em matéria de auxílios de mínimos e de auxílios de Estado, dependendo da natureza das despesas elegíveis. Eu aqui recordo que já existiu um benefício fiscal de apoio à internacionalização há alguns anos atrás, portanto, no fundo aqui é um reeditar deste benefício fiscal,
reforço que ela é temporária, portanto só estará em vigor para 2021 e 2022, no fundo para estimular que as empresas possam manter a sua aposta na internacionalização neste contexto em que vivemos e que, para além dos apoios habituais que as PMEs já têm no âmbito dos programas dos incentivos comunitários, também agora terão a possibilidade, cumulativamente, desde que não cedam as regras dos auxílios mínimos e dos auxílios de Estado, possam cumulativamente utilizar este benefício para de alguma forma suportar uma parte dos custos que têm com este investimento. Depois, relativamente à questão temos ainda aqui uma alteração a nível do SAFT e dos QR Codes e da implementação de ambos, ou seja, o SAFT já estava previsto, como sabem, portanto já é o terceiro adiamento da implementação, portanto do preenchimento da IES por via de fecheiro SAFT, também aqui motivado pela questão da pandemia. No fundo, o que o Governo diz é: ok, vamos adiar a implementação do SAFT e dos QR Codes, no entanto, vamos criar um benefício fiscal, paralelamente, para motivar as empresas, que não as obrigando já, mas motivando-as a que o possam fazer agora. Se o fizerem agora, vão ter um benefício fiscal, ou caso, portanto, acaba por ser opcional, caso não o pretendam fazer, não têm depois direito ao benefício fiscal, podem fazê-lo só no próximo ano, isto relativamente aos QR Codes. Ou seja, temos para o período de tributação de 2020, mantém-se em vigor os formulários atuais da IES, ou seja, que serão preenchidos agora nos próximos meses, e, portanto, é prorrogada a obrigação da implementação do QR Code nas faturas e outros documentos fiscalmente relevantes para o ano de 2022, podendo então ser implementados facultativamente no ano de 2021, tendo para isso um benefício fiscal. Qual é que é o benefício fiscal propriamente dito? Portanto, relativamente ao SAFT, as despesas com a aquisição de bens e serviços diretamente necessários para a implementação do SAFT relativos à contabilidade são consideradas em 120%, ou seja, há aqui o incremento dos 20% para além dos gastos normais, na condição da implementação estar concluída até final do período de tributação de 2021. Okay? Relativamente aos QR Codes e ao outcode, são considerados em 140% os gastos contabilizados do período para quem implementar os QR Codes até ao primeiro trimestre de 2021, 130% para quem implementar no primeiro semestre de 2021 e 120% para quem implementar até final do ano, de forma opcional, no fundo, ou seja, quem o pretende fazer apenas em 2022 pode o fazer, não tem direito ao benefício fiscal. Portanto, aqui, em resumo, há aqui duas alterações relativamente a este documento, a estas duas obrigações. Portanto, por um lado, o SAFT adia-se para o próximo ano, portanto, suspende-se a aplicabilidade que já iria iniciar neste ano, e pela terceira vez consecutiva, e relativamente aos códigos, aos QR Codes, a aplicação dos QR Codes também se suspende durante um ano, dando-se, portanto, um benefício fiscal para quem o quiser fazer mais cedo, portanto, motivando as empresas que assim seja e que se possa implementar mais cedo do que é obrigatório. Agora sim, Joana, força. Obrigada. Também, e no que diz respeito ao Código Fiscal ao investimento, é possível avaliar uma maior regulamentação nos fundos de ID, especificamente no que concerne ao CIFID. Neste caso, António, pedia-te que nos pudesses falar um pouco melhor sobre este tema, por favor. Olá, Joana. Olá, João. Bem, antes de mais, quero desejar um excelente 2021 a todos os que me estão a ver e a ouvir, bem como a vocês os dois. Antes de me debruçar sobre o CIFID, dar apenas uma nota. Infelizmente, este Orçamento de Estado não nos traz nada de novo relativamente àquilo que deveria trazer, nomeadamente apoio às PMEs, apoio inclusive às grandes empresas e apoio à economia nacional para sairmos desta grande recessão. Inclusive, como iremos ver mais adiante, existem limitações no apoio ou na utilização destes benefícios fiscais no que concerne àquilo que são a utilização dos benefícios fiscais.
Contudo, e como digo, irei explicar isso um pouco mais adiante, direcionando agora a intervenção relativamente ao CIFID, e como o João e muito bem estava a dizer, o CIFID é um incentivo fiscal mais relevante, ou pelo menos foi essa a conclusão do Governo naquele estudo que realizou, que o João enumerou há pouco, e como tal é de facto estruturante para a recuperação económica. Infelizmente, aquilo que se verifica é uma regulamentação cada vez maior, regulamentação muitas vezes questionável e que, de facto, não se entende. Ou seja, nota-se, de facto, uma maior regulamentação dos fundos, a alteração presente em Orçamento de Estado na matéria do CIFID, no caso da não realização do investimento por parte do fundo ou da empresa de investigação e desenvolvimento no prazo de 5 anos, é agora adicionado ao IRC do período de tributação em que se verifica o incumprimento daquele prazo e montante proporcional à parte não concretizada desses mesmos investimentos deduzidos à coleta, numa clara penalização das entidades incumpridoras, o que, por um lado, entendo, por outro lado, acredito que se efetivamente existe vários milhões de euros para investir em investigação, desenvolvimento e inovação e aproveitar aquilo que foi uma renúncia fiscal, ou que tem vindo a ser uma renúncia fiscal, não deveríamos estar a complicar tanto. E quando digo complicar tanto, é efetivamente a criação ou a exigência de outro reconhecimento, ou seja, a exigência do reconhecimento das empresas a serem investidas pelos fundos como empresas do setor de tecnologia é algo que efetivamente não consigo entender. E não consigo entender pelo simples facto que até então as empresas, para serem investidas pelo fundo, já tinham de ter um reconhecimento. Portanto, estamos a falar de um reconhecimento duplo. Ou seja, as empresas têm de ter o reconhecimento pela Agência Nacional de Inovação como uma entidade idónea, o que nos parece bem e o que saudamos e que entendemos perfeitamente. Agora, o que não entendemos é, em cima da idoneidade já conferida por esta Agência Nacional de Inovação, ter a necessidade agora do reconhecimento como uma empresa do setor de tecnologia, ainda para mais ao abrigo do IPCTN, o qual é questionável a exigência desses mesmos dados. Por fim, e como estava a dizer, aquilo que se nota é uma manutenção, além do benefício fiscal que o João teve a oportunidade de dizer, seja o do SART, como disse, ciências coletivas. O que se nota é uma manutenção, ou seja, a questão do crédito fiscal extraordinário ao investimento, que o João irá explicar a seguir, mantém-se efetivamente igual, o DLRR, ou seja, é uma manutenção. Mas é uma manutenção que vem, uma vez mais, infelizmente, com uma surpresa um pouco tricky, que é as grandes empresas não podem diminuir aquilo que é o seu número de funcionários com data a 1 de outubro de 2020 e que, inclusive, tem de se manter ou tem de se verificar essa manutenção de uma forma trimestral. Ou seja, quando as empresas tiverem a recuperar desta grande recessão que todos estamos a passar e tiverem a apurar os benefícios fiscais sobre o exercício fiscal de 2021, vão ter de ter em linha de conta aquilo que é o número de funcionários à data de 1 de outubro de 2020 e verificar se mantém o mesmo. Se por algum motivo as empresas tiveram de agilizar-se, de fazer algum tipo de redução dos custos fixos, vão estar impedidas de utilizar, seja o CIFID, que recordo, foi o Governo que chegou a essa conclusão, é o benefício fiscal mais relevante do Estatuto dos Benefícios Fiscais e do Código Fiscal do Investimento, não vão utilizar o crédito fiscal extraordinário ao investimento, não podem utilizar o regime fiscal do investimento, nomeadamente o REFAI, e todos os outros que estão presentes nesta lei do Orçamento de Estado. Mas aí, talvez o João seja a melhor pessoa para falar desta mesma matéria. Muito obrigada.
Sim, bem, relativamente à questão de facto, esta limitação, esta restrição às grandes empresas, bem, estou só reforçando e recordando que foi uma das exigências da negociação do PCP, portanto, para aprovação ou para deixar passar o Orçamento de Estado. Esta foi uma das condições políticas, no fundo, para que o orçamento fosse aprovado e, portanto, isto vai acabar por ter impacto, sobretudo, portanto, para além do CIFID, como o António já mencionou, também no REFAI, também na remuneração convencional do capital social e, finalmente, no CEFEI. O CEFEI também ele foi prorrogado neste Orçamento de Estado, ou seja, como se recordarão, também este é um benefício fiscal que foi reeditado, portanto já tinha existido em 2013, na altura, portanto, no segundo semestre de 2013, também quando ultrapassamos uma fase difícil, portanto o impacto da crise financeira que existiu na altura, foi lançado este benefício fiscal que teve em vigor durante meio ano, no fundo para motivar as empresas a que pudessem investir. Ainda por cima, na altura, recordo-me que estávamos em fase de transição de quadro comunitário, ou seja, era no fundo a única ferramenta, o REFAI era uma ferramenta muito restrita face àquilo que é ao dia de hoje e, portanto, teve um impacto significativo este CEFEI em 2013. Portanto, agora, e se vocês se recordam, no Orçamento de Estado suplementar de 2020 foi lançado, portanto, novamente o benefício fiscal, do crédito fiscal extraordinário ao investimento, e ele é prorrogado agora no Orçamento de Estado, ou seja, portanto, ele está em vigor desde 1 de julho de 2020 até 30 de junho de 2021. É um benefício fiscal que, comparando com o REFAI, porque essa comparação é obrigatória, uma vez que são benefícios fiscais que visam, sobretudo, sobre os mesmos investimentos, tem algumas diferenças, tem algumas vantagens e algumas desvantagens também. A nível das vantagens, eu destacaria, por um lado, é bastante mais transversal do que o REFAI, ou seja, o REFAI, como sabemos, está restrito a determinadas atividades económicas, o CEFEI é muito mais abrangente nesse sentido. E temos a questão da criação líquida de postos de trabalho, a criação líquida de emprego, que no REFAI, de alguma forma, portanto, condiciona, ou seja, a empresa deve, no ano a que respeitam os investimentos, garantir essa criação de líquida de emprego, e no CEFEI não existe essa obrigatoriedade, ou seja, a obrigatoriedade que existe no CEFEI é da manutenção dos postos de trabalho por 3 anos, ou seja, que as empresas não recorram à figura jurídica da extinção de posto de trabalho ou do despedimento coletivo para a saída de colaboradores. Portanto, durante 3 anos, após a utilização do incentivo, ou após o 1 de julho de 2020, a empresa não pode recorrer a estas duas figuras jurídicas, sob pena de ter que devolver o incentivo. De resto, o incentivo em si, portanto, representa uma dedução fiscal de 20% sobre os investimentos, sobretudo a nível de ativos fixos tangíveis, não é? De máquinas e equipamentos que permitam novos, não é? Naturalmente, em estado novo, que permitam à empresa reforçar a sua capacidade. Aqui há um pequeno detalhe também que faz muita diferença face ao REFAI, é que uma das despesas elegíveis são também os seus projetos de desenvolvimento interno, ou seja, esta é uma ferramenta também muito interessante nessa perspectiva, com a qual conseguimos recuperar também uma parte dos custos com as pessoas por esta via também. E, portanto, também aqui é uma excelente oportunidade para algumas empresas poderem utilizar, algumas, para todas as empresas que se enquadrem, naturalmente, possam utilizar este benefício fiscal para reduzir a sua coleta. Portanto, mencionar ainda que está restrito, a utilização do benefício fiscal está restrita a 70% da coleta e que tem um crédito fiscal de 5 anos. De grosso modo, portanto, estas são as condições deste benefício fiscal. Benefício fiscal este que é então prorrogado para o 2021, portanto, estará elegível, será disponível para investimentos que sejam feitos até 30 de junho deste ano de 2021. Portanto, será um benefício fiscal claramente de aproveitar para as empresas que de alguma forma se enquadram. Portanto, o espírito do benefício também é apoiar este momento difícil.
e conseguir que as empresas não congelem, portanto, motivar as empresas para que não congelem os seus planos de investimento. Joana. Muito obrigado, João. António, uma das questões que efetivamente é claro, e dentre todas as alterações que têm existido, aquelas que impactam especialmente são no setor imobiliário, que inclusive foi um dos principais e continua a ser motores de crescimento económico nos últimos anos. Desta forma, eu também gostaria que tu pudesses partilhar connosco as principais alterações neste campo, por favor. Sim. Bem, é do conhecimento geral que nos últimos anos os impostos que mais cresceram do ponto de vista da arrecadação fiscal foram os relacionados com o imobiliário. Basta ver aquilo que são os preços completamente absurdos que estão nas grandes áreas metropolitanas, nomeadamente com especial incidência em Lisboa e no Porto, mas um pouco por todo o país. Portanto, obviamente que estou neste momento a falar de IMI, IMT, Imposto de Selo, e é fácil de concluir numa análise ao Orçamento de Estado que estamos a falar, que uma vez mais reforço, com falta de medidas de estímulo económico e que nos vão sair mais caras mais adiante, mas já veremos depois como é que poderemos fazer, que as grandes alterações impactam especialmente no setor imobiliário e no sentido de captação de maior receita fiscal. Relativamente ao IMI, destacamos a medida da determinação do VPT relativamente aos terrenos de construção. Estava a existir alguma litigância, sobretudo a este tema, e com isto, com esta clarificação da determinação do VPT, ou do valor patrimonial tributável, nos terrenos para construção, vem clarificar esta forma de cálculo. É importante para quem nos está a ouvir que, de acordo com a lei em vigor, o valor patrimonial tributário, recordo para as pessoas que têm menos conhecimento deste imposto, que é o valor sobre o qual recai o IMI, os terrenos para construção incluem agora, na sua fórmula de cálculo, duas componentes, nomeadamente a área de implementação, que é onde o futuro edifício vai ser implementado, e a área restante. Com esta alteração, a determinação do VPT dos terrenos para a construção passa a ser feita com recurso a uma fórmula que considera ambos os fatores relacionados, nomeadamente o coeficiente de localização, com a multiplicação do valor de base dos prédios edificados e a percentagem de avaliação das edificações autorizadas ou previstas, que pode variar entre 15% e 45%. Ainda dentro do IMI, nota-se um agravamento da taxa de IMI para 7,5%, caso os imóveis sejam detidos direta ou indiretamente por uma entidade dominada ou controlada que tenha domicílio fiscal numa região mais favorável. Recordo que até então este agravamento era se a detenção fosse direta, neste momento passa a ser direta ou indireta, o que, de um ponto de vista de maior controlo, até entendemos que assim seja. E, obviamente, que este espírito foi também transposto para o IMT. Não podia deixar de ser, onde se verifica também aqui o alargamento da sujeição ao IMT na aquisição de pelo menos 75% do capital das sociedades anónimas, desde que o ativo seja composto por mais de 50% dos imóveis localizados, agora também com uma taxa de 10%. Está bem? Portanto, como estava a dizer, nota-se aqui uma tentativa de uma maior arrecadação fiscal, seja no IMI, seja no IMT, e também de um maior controlo fiscal no âmbito daquilo que são os domicílios fiscais em regiões mais favoráveis. Está bem? Relativamente a este tema, e até porque acho que é do interesse de quem nos está a ouvir,
acho que é de notar outras pequenas grandes alterações relativamente a tributações autónomas, incidentes, sobretudo em micro, pequenas e médias empresas, e aproveito agora para pedir ou para desafiar a quem nos está a ouvir, se caso entenda que tenha alguma questão, esteja à vontade, que deixaremos 5 minutos no final para poder esclarecer algum tipo de questão que exista. Portanto, existem alguns temas que são relevantes, nomeadamente, como estava a dizer, para micros, pequenas e médias empresas, nomeadamente que podem ser dispensados por pagamento por conta, uma medida que entendemos interessante, bem como a disposição transitória da não aplicação do agravamento das taxas de tributação autónoma. Recordo que, por regra, existe uma aplicação de uma taxa de 10 pontos percentuais aos sujeitos que apresentem prejuízo. Assim, em 2020, portanto, no exercício fiscal que terminou e neste, nomeadamente em 2021, essa taxa não será aplicada desde que tenha obtido lucro tributável em um dos 3 períodos anteriores. Portanto, desde que tenha obtido lucro tributável nos 3 períodos anteriores, caso, na eventualidade e devido à situação que vivemos, não exista lucro tributável, portanto, exista prejuízo, então a empresa não tem esta penalização dos 10 pontos percentuais que, regra geral, costumava ter. Por fim, e não menos importante, até porque já nos estamos a chegar perto do final da sessão, não poderia deixar de elogiar a criação da medida e-voucher. E, sinceramente, quem nos está a ouvir tem ouvido alguns alertas que temos dito. Gostávamos que fosse o pontapé de saída para aquilo que eu vejo com muitos bons olhos e com muitos clientes que falo partilham desta mesma visão, se calhar um pouco utópica, é verdade, que é uma conta corrente de imposto. Visto que é esse o espírito que está na criação do e-voucher. Ou seja, é uma dedução no valor correspondente ao IVA, suportado no primeiro trimestre, onde a utilização desse crédito será feita por descontos imediatos a nível de compensação interbancária. Ou seja, no momento em que atravessamos a maior recessão económica, com uma queda de riqueza em 2020 na ordem dos 10%, urge sermos inovadores na criação de ferramentas aliciantes para a captação de investimento externo e não deixarmos a criação de riqueza apenas assente naquilo que é os novos quadros comunitários, nomeadamente o Next Generation e o Portugal 2030, vamos ver se efetivamente é esse o nome, e contar apenas com esses quadros comunitários ou com esses mesmos programas económicos para relançar a economia. Acho que seria importante, e essa é a maior crítica que eu faço a este Orçamento de Estado, seria importante existirem medidas estruturantes para estímulos económicos para ajudar aquilo que é a nossa tecido empresarial e não caminharmos para sermos, infelizmente, um dos países mais pobres da União Europeia. Muito obrigada, António. A verdade é que neste momento ainda não temos questões. De todo modo, eu aproveito para deixar a dica de quem o quiser fazer, poderá efetivamente entrar em contacto tanto com o João, com o António, como com a nossa linha. Nós chegamos agora mesmo, não havendo questões, dou por encerrada a sessão de hoje. Quero profundamente agradecer a vossa participação, João, António, uma vez mais. Contamos que este webinar tenha sido útil para vocês, todos em casa, de forma a clarificar quais são os instrumentos de apoio aos incentivos fiscais que estão disponíveis para as empresas portuguesas. E desde já quero também dizer que no final da sessão, enviaremos o vídeo por via do YouTube, assim também como este documento, que no fundo sumariza todas estas medidas. João, António, palavras finais? João, quer dizer alguma coisa? Bem,
Não, concluir, quer dizer, nada de novo face àquilo que falamos, portanto, concluir que este é um orçamento de Estado de continuidade, ou seja, não, quer dizer, não se altera nem para pior nem para melhor significativamente para a vida e sobretudo focarmos aqui na vida das empresas. Não há alterações significativas. Há matérias como a questão dos benefícios fiscais que urgem reestruturar e que poderíamos ter aproveitado esta oportunidade. Claro que do outro lado há uma situação portanto, há uma crise para gerir e, portanto, limita-nos um pouco a ação nesse sentido, mas não há, como disse o António também e bem, não há grandes estímulos para as empresas ultrapassarem este momento, para além de pontualmente, portanto, um ou outro benefício, como falamos no caso do CEFEI, mas que fica um pouco aquém daquilo que poderia, se calhar, ser feito para conseguirmos ultrapassar este momento, sobretudo numa lógica de criação de valor a médio e longo prazo para a economia. E, portanto, vamos ver também se este é o orçamento de Estado para o ano ou se vai haver necessidade de, tal como no ano passado, haver algum orçamento de Estado retificativo, dada a situação que continuamos a viver e que aparentemente ainda não está controlada e, portanto, que pode ainda ter impacto na nossa economia, uma vez que provavelmente vão haver aqui alguns desvios a nível de projeções, quer de receitas, quer de despesas. Aguardaremos para ver, esperemos que não seja necessário, seria um bom sinal, mas cá estaremos para ver e para analisar, caso venham a surgir depois durante o ano novidades. António, força. Sim, eu partilho totalmente dessa observação. Acho que a premissa, sobretudo de crescimento em 2021, infelizmente poderá não estar correta. Portanto, e com isso a arrecadação fiscal, seja a nível de IRS, seja a nível de IRC, porventura vamos ter um ano 2021 onde a taxa de desemprego irá aumentar números que acho que não deixam ninguém satisfeito nem ninguém contente. Esperemos que não nos atrasemos no lançamento daquilo que estava a falar anteriormente, que é a única arma que temos para fazer chegar dinheiro à economia real. Esperemos também, e fugindo um pouco do tema do Orçamento de Estado, mas esperemos também que o Governo não se atrase na implementação dessas mesmas medidas. Recordo que temos 58 mil milhões de euros, já estamos em 2021 e aguardaremos para ver, porque as empresas necessitam de apoios, e não apoios apenas à capacidade produtiva, apoios à tesouraria, apoios a salários, criação de emprego, teoria, de algum modo, investimento em inovação, fazer mais com menos torna-se urgente, necessário e, sobretudo, aumentar a competitividade e a capacidade das nossas empresas. Muito obrigada, António e João, pelas vossas considerações e pela explicação que fizeram no webinar de hoje. Conforme expliquei, partilharemos depois a apresentação com vocês aí em casa. Qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, por favor, estejam à vontade para colocar todas as dúvidas. Dito isto, dou como encerrado o webinar de hoje. Uma vez mais, desejo-vos um bom ano a todos, um bom ano 2021 e até breve. Obrigado. Obrigado a todos.